Compartilhamos contigo que há uma perfeição no propósito de Deus e Jesus foi sacrificado. João disse que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aquela obra na cruz do Calvário foi algo poderoso e ela traz influência para as nossas vidas hoje, porque este sacrifício de Jesus na cruz, ele está na eternidade, muito acima e além dos tempos, e cada dia é como se aquela obra da cruz, para os que creem, é como se aquela obra da cruz estivesse acontecendo nesse exato momento sobre a vida deles. E compartilhamos contigo já sobre a perfeição de Deus nesse propósito, a começar pela quantidade de vezes que Jesus derramou o seu sangue do seu corpo, lembrando também que o sangue de Jesus era como um antídoto, um líquido precioso, um antídoto precioso que estava nesse vaso poderoso que era Jesus e que Deus derramou através dele sobre a humanidade, e ela foi purificada. E cada vez que um homem crê nesse sacrifício do sangue de Jesus, então ele é purificado dos seus pecados, das suas maldições, de todo o mal que foi imposto sobre a humanidade por causa do pecado. Então, basicamente, o sacrifício de Jesus, ele veio resolver a questão do pecado, que, como disse Isaías, há muitos séculos antes, o pecado encobria o rosto de Deus e tampava os ouvidos de Deus para que não pudesse nos ouvir, nem nos ver, nem nos atender. Mas a Bíblia diz que na plenitude dos tempos manifestou a sua graça, e a sua graça é Jesus, que manifestou-se para ser esse sacrifício que resolvesse a questão do pecado. Nós descobrimos dentro dessa perfeição que foram 7 vezes que o sangue de Jesus jorrou do seu corpo. E 7 porque na linguagem ou na cultura judaica, 7 fala de perfeição, 7 é o número de Deus por causa da perfeição. 7 também foram as vezes que Deus, quando instituiu a questão do sacerdócio e da intercessão e dos sacrifícios pelos pecados, foram as vezes, e 7 foram as partes do corpo de Arão que Deus mandou aspergir o sangue do sacrifício, e tudo isso tinha um significado aí de purificação, para que Arão fosse completamente puro da cabeça aos pés e pudesse então interceder pelo povo e resolver a questão do pecado na época sobre a nação específica de Israel, aqueles que tinham condições de subir das suas tribos, das suas cidades e irem até Jerusalém para se colocar debaixo desse sacrifício. Mas tudo se fez novo. Jesus veio para agora ele ser esse sacrifício, e um só, de uma vez por toda e por toda a eternidade, e resolver a questão do pecado. Então, nestas 7 vezes que Jesus derrama seu sangue do seu corpo, de cada área que ele está do seu corpo, de cada parte do seu corpo que ele derrama o seu sangue, está trazendo uma libertação, uma resolução para aquela área que o homem foi afetado por causa do pecado. Então, para cada área da vida humana, onde o pecado entrou e destruiu, roubou a felicidade, o propósito original de Deus, para cada uma destas áreas, então Jesus teve que derramar, por isso ele derramou o seu sangue. Você vai ver, está vendo, primeira vez que ele derrama o seu sangue é no Getsemane, e no Getsemane ele derrama o sangue da sua fronte,
porque suou gotas de sangue, tal a sua aflição, tal o medo e a angústia, não só da morte e do sofrimento, mas também a questão de vencer a tentação do próprio Satanás, para que ele não se sacrificasse pela raça humana, pelos homens, e também a questão muito forte de vencer essa dificuldade da traição, do pecado, do próprio amigo que dali poucos minutos viria para traí-lo com um beijo, para vencer esta questão do abandono, de ter os seus amigos todos fugirem e deixá-lo só. Nós vimos que na segunda vez que ele derramou o seu sangue foi do seu rosto, das suas barbas. Isaías diz que lhe arrancaram as barbas e do seu rosto saiu sangue, para que esta área da vida humana fosse curada, fosse restaurada. Que área é essa? O rosto fala desta autoestima, dessa maneira como você se vê. Compartilhamos também, você pode ver um vídeo aí atrás, quando nós compartilhamos sobre esse derramamento, que na cultura judaica, a barba tem um significado de hombridade, de valor, e quando Jesus derramou o sangue do seu rosto, foi para que aqueles que crescem nesse poderoso sacrifício e no derramamento desse sangue poderoso fosse então curado na sua autoestima e dos seus traumas que trouxeram e deixaram marcas muito profundas no ser, na pessoa mais íntima, né? Que é aquela que você mesmo enxerga, e isso gera um bocado de situação como timidez, medo, a depressão, a dor, o sofrimento, o sentimento de isolamento, e tantos distúrbios na área emocional do homem. Nós também vimos o terceiro, na semana passada vimos o terceiro momento que Jesus derrama o seu sangue, e é das suas costas, né, pelas chicotadas. O interessante é relembrar 39 chicotadas, e na humanidade existem 39 tipos de enfermidades somente, e as demais enfermidades são ramificações dessas 39. E Jesus levou 39 chicotadas, e o sangue das suas costas, ele estava sendo vertido para curar as nossas enfermidades, as nossas dores. Quando nós alcançamos descansar e crer nessa obra ali na cruz, então nós somos curados das nossas enfermidades, das nossas dores. Dores fala das emoções, dos traumas, e as enfermidades desses problemas físicos, né, dos nossos órgãos externos, internos, nossos problemas físicos. Muito bem, hoje nós vamos compartilhar sobre uma poderosa obra perfeita na cruz do Calvário, que foi quando Jesus derramou o seu sangue, quando foi colocada na sua cabeça a coroa de espinho. Você talvez já assistiu o filme A Paixão, de Mel Gibson, né? Naquele filme você pode ver esta obra das últimas 16 horas de Jesus ali na cruz do Calvário de uma maneira muito real, muito realista, e você pode ter uma ideia desse sacrifício. Então nós vamos colocar aí na tela, né, esse momento de onde Jesus derrama o seu sangue. E você está vendo aí esta coroa de espinho. E esta foi a quarta vez então que Jesus
derrama o sangue do seu corpo, da sua testa, da coroa de espinho. Se você tiver uma Bíblia aí, em mãos, você pode olhar comigo no livro de Mateus, no capítulo 27, o verso 29. Mateus 27, 29. Esse texto vai nos dizer o seguinte: e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na sua cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, Rei dos Judeus. Então essa foi a quarta vez que Jesus jorra sangue do seu corpo. E aqui literalmente cabe essa palavra jorra, porque essa é uma região de muitos vasos sanguíneos, uma região muito sensível. Então os soldados, depois de chicoteá-lo, tomam Jesus e tecem uma coroa de espinho, como está aí no texto, você pode acompanhar, Mateus 27, 29. Tecem uma coroa ou um capacete, o mais próximo ao original desta palavra está como se um capacete de espinhos em formato de coroa, e colocam sobre a sua cabeça, e os espinhos traspassam a sua cabeça e jorra sangue da sua cabeça, da sua testa, por causa da coroa de espinho. Bom, que significado tem isso? De que isto fala? Por que observe, nenhum condenado que era crucificado na época levava uma coroa de espinhos, mas Jesus levou a coroa de espinho. E isso é interessante, de milhares e milhares que foram mortos numa cruz, crucificados, amarrados, pregados numa cruz, nenhum deles levava a coroa de espinho. E por que logo com Jesus? É porque o plano de Deus continua aí, em cada ato na sua crucificação, revelando e mostrando a sua perfeição. Então veja só, existe um significado poderoso e que diz respeito à tua vida financeira, à tua vida material, o teu sustento para este mundo, o teu sustento para a tua família neste mundo, enquanto você vive aqui, o sustento para teus filhos, o sustento para a tua própria vida, a comida, a bebida, a vestimenta, a tua moradia, a tua condução, a escola para os teus filhos, a roupa para eles, toda a prosperidade para a tua empresa, para teus negócios, a bênção e a prosperidade aí no salário que você ganha, nos recursos, fala dos recursos financeiros, fala da tua vida financeira. E eu creio que essa é uma área que todos gostam de falar, né? Todos gostam de aprender, porque é algo significativo na nossa vida. Sem finanças, sem recursos, nós sofremos. Talvez não haja ou fique dentro dos problemas mais avassaladores na vida de um homem, de uma mulher, de um casal, de uma família, a questão financeira, pois ela gera inúmeras
e inúmeras outras situações problemáticas na vida da pessoa. A gente trabalha com crianças em risco social, trabalhamos com jovens em risco social e trabalhamos com adultos também, que já não estão no risco social, eles estão vivendo toda a desgraça que esse risco os levou a viver. Estão vivendo na miséria, como mendigos, como andarilhos, como pessoas vivendo em lugares de invasões, sem qualquer recurso para o seu sustento. Nós temos experiência de trabalhar com pessoas que eu estive em Codó, no Maranhão, e eu conversando com as pessoas de uma realidade completamente diferente daquela que nós tínhamos vivido até então em nossa cidade. Já visitei muitas favelas, já estive em muitos becos, em muitas situações de pobreza, mas não vi pobreza igual em Codó, no Maranhão. E perguntei a um pai de família, um pai com 4 crianças e uma esposa, e a esposa grávida ainda. E eu perguntei: quanto você ganha por mês? Com quanto você sobrevive? E ele disse: pastor, tem meses que eu consigo ganhar R$50 para sobrevivermos. E eu entrei naquela casa, e era uma casa de barro, de paus fincados e barro, e lá dentro não existia geladeira, não existia fogão a gás, não existia uma cama confortável, era uma esteira onde ele e a família se deitavam. Não havia lugar para guardar mantimento, e sequer havia mantimento naquela casa. Uma pobreza, uma miséria, uma desgraça só sobre a vida daquela família. E assim são na vida de centenas e milhares de pessoas. E isso é uma maldição. É uma maldição que veio por causa do pecado do homem. Quando Adão pecou, Deus disse para ele: maldita é a terra por tua causa. E agora, Adão, a terra será dificultosa, dificultará o teu acesso à riqueza, ao mantimento. Então, pensa comigo, tudo vem da terra. Jesus disse: maldita é a terra. E disse a Adão: Adão, agora, com o suor do teu rosto, você comerá o pão. E suor fala de trabalho, fadiga, esforço, cansaço. E a terra foi amaldiçoada. E se a terra foi amaldiçoada, note, em Gênesis aí, esse texto que eu estou me referindo, Jesus não amaldiçoou o mantimento, o feijão, o arroz. Ele não amaldiçoou o ouro, a prata, os recursos. Ele amaldiçoou a terra. E amaldiçoando a terra, estava essa maldição estava tocando em todas estas coisas que servem de manutenção, de alimento, de sobrevivência para o homem. Maldita é a terra por tua causa, Adão. Então olha só, tudo vem da terra. Se você olhar aí na tua casa agora, esse celular pelo qual você está me assistindo, vem da terra, porque ele é feito do quê? De vidro. Ele é feito de plástico. Você encontra plástico aí. E vem de onde? Vem da terra. Talvez você esteja me assistindo pela televisão aí, e essa televisão tem plástico nela, tem ouro nela, tem cobre nela, tem tudo aquilo que existe aí nessa televisão foi tirada da terra. Tudo vem da terra. E se a tua televisão estiver aí sobre uma estante, observa, essa estante foi feita de madeira. E a madeira vem de onde? Da terra. Se você observar o carro que você anda,
é feito de lata, né? O uso do petróleo, e o petróleo vem da terra. Você olhar a tua casa, a madeira que está aí na tua casa, os tijolos, né? O cimento que foi usado, o cal, a tinta que foi usada aí na tua casa, tudo vem da terra. E Deus disse assim: maldita é a terra, Adão, por causa do pecado cometido. Por isso, dali em diante, tornou-se um problema tirar da terra o alimento. Tornou-se um problema tirar da terra os recursos para a casa própria. Tornou-se um problema adquirir terra, né? Tornou-se um problema ter tudo aquilo que a terra produz. Se você olhar aí na tua cozinha, no teu armário, os pacotes, o feijão que está aí, o arroz, o açúcar, o sal, tudo, o pão que você tem aí sobre a tua mesa, tudo, absolutamente tudo, a tua própria mesa onde você põe essas coisas, tudo vem da terra, tudo é tirado da terra. E é uma dificuldade tirar da terra, porque ela foi amaldiçoada. Então Jesus disse assim, Deus disse assim para Adão: maldita é a terra por tua causa, ela brotará dela cardos ou ervas daninhas e espinhos. Ervas daninhas e espinhos. Observe isso. E do suor do teu rosto, pelo teu sacrifício, é que tu vai comer o teu pão. E aí, muitas pessoas que não creem nesse poderoso sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ainda vivem essa experiência de viver como se a terra ainda estivesse amaldiçoada para elas. Tamanha é a dificuldade que elas têm de adquirir da terra, de extrair da terra o bem para a sua vida, o alimento para o seu corpo, o alimento para a sua família, os recursos para a sua vida, para viver uma vida de abundância. Bom, isso foi no Éden. Agora, quando Jesus aparece no cenário da história, ele diz assim: olha, o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir, mas observe uma coisa: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então Jesus veio trazer esta vida de abundância, e nesta vida de abundância que ele veio trazer, agora na cruz do Calvário, colocam sobre ele uma coroa de espinho. Observe, a coroa foi feita do que? De espinhos. O sinal da maldição da terra em Adão foi os espinhos. Então Deus pegou os espinhos, que era o símbolo da maldição na área material, financeira, dos recursos para a vida material, e agora é tecido uma coroa e colocado sobre a cabeça de Jesus, e na sua testa. E me responda uma coisa: de onde sai o suor? Não é da testa? Então olha só que perfeição o plano de Deus. Deus disse: maldita é a terra, Adão, ela nascerá espinhos para dificultar a produção para vocês, e precisará suor que sairá da tua fronte, da tua testa, para que você adquira as coisas para sobreviver. E realmente a vida de Adão, eu imagino a dificuldade que foi depois que eles saíram ali daquele jardim, né? Aí tiveram que realmente suar. Então veja só, os mesmos elementos que eram sinal da maldição lá no Éden, o suor que sai da testa e os espinhos, agora Jesus leva sobre sua cabeça, cumprindo aquilo que Isaías disse lá:
Ele levou sobre si. Então, quando lhe colocam a coroa de espinho, verte sangue de Jesus, que molha, inunda de sangue, não somente aquela coroa, mas cai sobre a terra. Para quê? Para que a terra fosse agora abençoada. Então, Deus amaldiçoou a terra com espinhos e suor de fadiga, cansaço, esforço. E agora Ele mesmo se faz carne, pega aqueles símbolos daquela maldição e carrega sobre o seu corpo. Para quê? Então Paulo vai dizer assim, no Novo Testamento: Ele se fez pobre para nos enriquecer. Então, concluindo, esse ato de Jesus derramar o sangue da sua cabeça por causa dessa coroa, foi para quebrar a maldição na área financeira, material do homem. Graças a Deus. Para que você não precise mais viver em escassez, viver sob a maldição da pobreza, da falta de recurso financeiro, físicos, financeiros para a tua família, para você mesmo, para os teus filhos. Então, todos aqueles que creem, alcançam descansar nessa verdade, de que o sangue que brotou do corpo de Jesus, especificamente da sua fronte, da sua cabeça, por causa daquela coroa de espinhos, então estes passam a viver sob um novo pacto, porque o sangue de Jesus, lembre-se, é um novo pacto. Que pacto é esse? Quando ele colocou aquela coroa na cabeça, é como se ele dissesse assim, ó: eu estou fazendo um pacto com vocês, eu estou tomando a maldição da pobreza, da escassez, que foi colocado sobre vocês lá no Éden por causa do pecado. Eu estou tomando agora, tirando de vocês e colocando sobre mim, e agora vocês não precisam mais levar essa coroa, levar essa maldição. Então, como nós já dissemos que o sacrifício de Jesus foi uma troca, ele trocou, pegou a sua coroa, a coroa que ele tem de poder, de domínio, de autoridade, de riqueza, de glória, porque é isso que representa a coroa, colocou essa coroa sobre nós, pegou essa coroa que nós carregávamos, que era feita de espinhos, e misturada com o suor do sacrifício, do esforço, da fadiga, e tomou sobre ele na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que ele nos fez assentar acima de tronos, principados e potestades. Então, por causa dessa coroa, nós reinamos com Cristo em glória, em autoridade e em poder. Mas guarda isso no teu coração. Você não precisa manter-se ou continuar prisioneiro da escassez financeira, da pobreza, da miséria. Mas Ele te libertou na cruz do Calvário, por causa desse sangue que vazou da sua fronte, porque carregou essa coroa espinhosa, dolorida. Ele carregou sobre ele, e nós estamos livres. Se alcançarmos a crer, viveremos em prosperidade, também na área financeira. Então, é maravilhoso o plano de Deus, é perfeito. No Getsemane, arrancando as nossas angústias, nossos temores, nossos medos e a possibilidade de sermos infiéis a Ele, e carregou a nossa dificuldade de perdoar. Quando vazou o sangue do seu rosto, curou a nossa autoestima,
tratou essa parte das nossas emoções. Quando das suas chicotadas, tratou essa área das nosso corpo físico, das nossas enfermidades e dores e pecados, maldições. E agora, pela sua coroa, trata essa área do ser humano, que fala das finanças, dos recursos materiais, a capacidade que nós não tínhamos de vivermos em